Bem-vindos a mais um episódio do NeuroStarcast. Quando ouvimos alguém com dificuldade na fala, o que pensamos primeiro? Muitas vezes, sem perceber, associamos a chamada língua presa a um problema no frênulo lingual, o famoso freio na língua. Mas será que essa é a causa de toda a dificuldade na fala? No episódio de hoje, vamos desconstruir essa ideia, mergulhando nas possíveis causas neurológicas, motoras e até emocionais por trás das alterações na fala. Mais do que uma questão clínica, esse é um tema que toca em aspectos profundos da autoestima, socialização e desempenho escolar. Uma fala que foge ao esperado pode gerar rótulos, exclusão e insegurança, principalmente quando não é compreendida ou acolhida com empatia. Nosso objetivo aqui é informar, sensibilizar e provocar reflexão, como a forma de falar de alguém pode afetar profundamente suas relações, oportunidades e a forma como ela se vê no mundo. Acompanhe este episódio e venha repensar conosco o que realmente está por trás da fala e o quanto escutar com atenção e respeito pode transformar vidas. Bem-vinda, doutora Raquel Canete. Raquel, você é advogada, então você trabalha bastante com a fala. Acredito que isso tenha sido e seja até hoje um desafio na sua vida. Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Acho que hoje abrem várias caixinhas do que eu já passei ou dos receios e medos, né, que eu enfrento até hoje, apesar de serem menores do que já foram um dia, mas, de fato, a fala é um instrumento, né? A comunicação é um instrumento para a minha profissão e, diariamente, eu preciso enfrentar os meus problemas de comunicação, mas que eu acho que, hoje em dia, são menores, mas que, em algum momento, já realmente me abalaram bastante, mas eu consegui trabalhar e... Assim, o que mais me deixa feliz é que eu consegui ser uma advogada e eu confio muito no meu trabalho e nunca foi um empecilho para as pessoas confiarem em tudo que eu faço. Mas eu estou muito feliz de estar aqui pela oportunidade. É um tema que eu realmente esperava falar um dia e o universo conspirou. Que maravilha! Fico feliz que seja aqui, né, no NeuroStarcast. Doutora Sandra Guiar, fonoaudióloga. Precisávamos da palavra de uma especialista, né, nesse processo da fala, da comunicação. É um prazer receber você aqui também. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a dificuldade ou as facilidades que vêm depois, né, de uma série de acontecimentos, como a Raquel vai contar para a gente. E eu vou procurar pontuar o que pode ser um mito e o que é realmente a verdade. Perfeito. Então vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Sim. Raquel, vamos lá. Raquel, você tem noção de que você está aqui representando 15 milhões de brasileiros que apresentam dificuldade na fala? Eu tenho e não tenho. Porque, como eu falei, assim, em determinados momentos a fala foi um prejuízo para mim, né? Foi alguma coisa que eu precisava trabalhar muito, mas em determinados momentos eu pensava assim, não vai ser um problema para mim. Eu tenho outros pontos a enfrentar agora e eu não vou lembrar que a fala pode ser um problema, né? Enfim. Então, assim, é por isso, eu penso, eu tenho noção e não tenho noção, porque em determinados momentos eu levava isso como um grande problema e em outros eu esquecia e falava assim, não, hoje o meu problema é outro, não é esse. Então, meu foco é outro. Meu foco é outro. E talvez isso tenha te ajudado a seguir adiante. E eu acho que me ajudou bastante. A questão da fala começou bem novinha, né? As memórias que eu tenho foram as questões escolares mesmo. Eu lembro, até estava comentando com a doutora antes de começar aqui, eu lembro que na escola eu tinha muita dificuldade de falar o L e o R. Então, eu não conseguia falar planta, eu não conseguia falar carro. Alguns amigos meus me incitavam a falar, fala planta, e eu, planta. E assim, não conseguia fazer a dicção mesmo da palavra. E meus pais
eu acho que tem uma idade para a criança começar a fono. Sim, hoje nós temos uma visão de que o quanto antes essa criança chegar no consultório, melhor. Aham. Porque, não sei na sua época, né, mas tinha-se um mito de que até os 4 anos a criança vai falar. Né? E muitos pediatras, ontem estava comentando com a Dani sobre isso, ainda falam isso. E não é. Quanto antes a criança chegar ao consultório, melhor para a gente avaliar, para poder já fazer uma intervenção e aquilo ali, a criança não levar tantos problemas para o futuro, né? Ou para esse contato com a escola, interferir tanto nessa comunicação. Aham. Meus pais, eu acho que 3, 4 anos, a partir dos 3 anos, eles perceberam alguma questão na minha fala e me levaram para uma fonoaudióloga. E eu lembro que tinham várias sessões na fono, tratamento, e eu comecei a desenvolver o L, né, de uma forma melhor. Então, assim, hoje o L para mim não é um problema. Ele é mais fácil. Ele é bem mais fácil. E aí eu comecei a focar, a fono começou a focar muito na parte do R. O R, os 2 R's, o R entre vogais. E o que para mim hoje ainda é um desafio. O R entre vogais. O R entre vogais. Mais complexo, esse é o mais né, difícil. doutora Sandra? Esse é o mais processo difícil. de alfabetização, as crianças enfrentam muita dificuldade para essa instalação do R entre vogais. Esse R, a gente tem uma idade mais ou menos, né, para que ele venha, que ele apareça. Mas não quer dizer que você não possa fazer uma intervenção e exercícios anteriores a essa fase. Antes da alfabetização, é muito importante que a criança chegue no consultório, bem antes dessa alfabetização, porque toda essa troca de fonemas na fala, ela pode vir a interferir no processo de aprendizagem da criança. Porque quando você fala errado, você está formando um molde cortical errado. Se não for corrigido, você acaba levando isso também para outras questões, né? Questão da aprendizagem, né? Da leitura e da escrita. Então, é muito importante que a criança chegue bem antes desse processo de alfabetização. Exatamente, doutora Sandra. Então, a questão do impacto na alfabetização, ele é muito forte, né? Quando os pais percebem essa dificuldade e não buscam ajuda cedo. Então, mais ou menos com que idade os pais precisam procurar ajuda? Isso é uma dúvida muito grande das pessoas. A criança está trocando, está falando errado. Com que idade, mais ou menos, os pais já têm que se preocupar e buscar ajuda de um fonoaudiólogo? Bom, nós temos os marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem determinadas questões, determinadas etapas que devem ser vencidas, né? E existe aí uma diferença entre fala, linguagem e comunicação. Então, se a criança não fala, vamos colocar de uma forma mais geral, né? Chegou aos 2 anos. Com 2 anos, a criança já tem que estar formando frases, já tem que existir uma comunicação. E se a criança chega a essa fase e não forma frases, mesmo que sejam pequenas, né, com 2 elementos, se ela não se comunica, se ela não tem interesse nessa comunicação, tem uma série de coisas aí para serem avaliadas. Mas vamos colocar, para ficar mais fácil, os 2 anos. Então, eu estava falando da questão dos 2 anos com relação à linguagem, à comunicação, a criança já montar frases, né? É diferente daquela criança que fala errado, né? Que é só o fonema, como você colocou, um L, né? Num encontro consonantal de planta, ou um R. Esses não tem problema, eles são esperados aos 2 anos. Então, são coisas diferentes que a gente precisa ficar bem atento. É uma questão só de fala, né, a questão motora da fala, ou uma questão de linguagem, que seria a montagem de frases e essa comunicação. Agora, na dúvida, como é que os pais vão fazer? É melhor levar num profissional para avaliar. Eu tenho dúvida, eu levo no profissional para avaliar, né?
E a importância da escola, né? Observar e sinalizar. Exatamente. Porque a criança, ela, nesse momento, a escola é um ambiente muito importante para a vida dela. Onde ela Sim. se desenvolve, onde ela interage. Então, o professor percebeu que aquela criança está apresentando dificuldade, precisa chamar a mãe, o responsável, e já orientar que busque uma avaliação fonoaudiológica. Sim, isso é muito importante. O professor, ele é fundamental, porque a criança está na escola todos os dias. Então, esse professor tem que ter esse olhar, né? Tem que ter essa percepção. Eu, hoje, já recebo crianças com 2 anos e 8 meses, com 3 anos, porque os professores já estão orientados. Mas, há uns anos atrás, era mais difícil, talvez, na sua época, não sei. Eu lembro que, assim, na escola, eu acho que foi muito bacana como a escola tratou o meu problema na época. Porque, como eu falei, às vezes eu dou importância e às vezes eu não dou importância. E, assim, a escola parecia que... não é que ela não dava importância, mas ela falava assim... Tinha uma professora minha, inclusive, que ela falava... Tinha um amiguinho que ele sempre brincava comigo, né? Fazia lá as zoações dele. E uma professora minha falava... Deixa isso pra lá, Raquel. Vamos focar aqui na matéria, na matemática, no português. Então, o papel dessa professora foi bem importante, porque eu me sentia segura quando ela falava isso. Ele é um bobo, deixa isso pra lá. Então, eu lembro que a escola, assim, obviamente, deve ter se reunido com os meus pais, mas não criou, assim... Deu relevância, mas não deu aquela relevância de temos um problema aqui muito grande para tratar. Conduziu de uma forma leve, tranquila, natural. Sim. E isso foi muito importante. Era uma escola muito acolhedora, sabe? Isso é fundamental. Isso foi muito bacana. Então eu passava, eu brincava. E nos poucos momentos que alguém vinha fazer uma brincadeira ruim comigo, eu sabia que a professora ia falar, deixa isso pra lá, ela ia me acolher, entendeu? Então, foi bom que foi ali um ponto de apoio, né? Foi. E foi a estratégia que a escola arrumou de trabalhar essa questão sem necessariamente dar muita evidência. Evidência. Sim, foi de uma forma leve e importante. Perfeito. Doutora Sandra, explica pra gente, então, o que é o tal do freio, que as pessoas tanto falam, do freio da língua, que existe um nome científico, né? Sim. Eu acho que existe uma confusão, né, com relação à língua presa. Né? A Raquel chegou falando de língua presa. E a língua presa seria no caso da criança, que tem a gente está falando do caso quando você era criança, né, que também foi levantada essa suspeita, né, de freno. E nós temos uma pelezinha aqui embaixo da língua, que chama-se frênulo, e ela segura a língua. Mas ela tem um tamanho ideal, que é para poder manter a língua em movimento, para um lado, para o outro. Ajuda na mastigação, na deglutição, na fala, em tudo. Agora, quando isso é muito curtinho, mantém essa língua presa no assoalho da boca. Sim. Então, hoje nós... E aí a dificuldade na movimentação. Né? Na movimentação da língua. Sim. Faz com que os fonemas não saiam adequadamente. Isso, para alguns fonemas, quer dizer, todos os fonemas nós movimentamos a língua. Para cada um tem um certo movimento. Sim. Né? Então, hoje a gente já tem uma avaliação que é bem importante, que é o teste da linguinha. Então, tinham muitos bebês que tinham essa língua presinha, né? E não conseguiam mamar, porque a língua precisa vir para frente, né? Para apertar o seio e mamar, e não sabia por quê. E hoje já tem esse teste. Então, a criança que está com dificuldade de mamar já vai ser avaliada. Então, isso é um freio curto, uma língua que está presa, né? Agora, as pessoas costumam colocar todos os problemas de fala, né? Uma falta do R, como no caso do R brando, né? O R entre vogais, ou dentro do encontro consonantal, isso como língua presa.
não tem nada a ver, Sim, né? sim. É uma Uma questão questão... motora, né? É uma outra questão. A língua presa é exatamente isso. A questão do freno lingual, que coloca ela numa posição que não é adequada. De novo, mas peraí, deixa eu seguir. Não tem problema. Que depois é só cortar isso, vai. Eu só vou ressaltar que eu não. Quando você Você terminar, não tem. falar que eu não tenho o Isso. frênulo, né? Vai, pode seguir. Então, essa questão é importante a gente tirar esse mito, né? Todo mundo, que tem uma troca na fala, ou tem uma fala rouca, ou que tem uma projeção de S, né? Em algumas palavras, tipo sapo, saci, né? Que tudo isso é língua presa. Não tem nada de língua presa, né? A língua está solta, ela tem uma Sim. movimentação, só que faz uma movimentação errada. Então, no caso, o trabalho com a fonoaudiologia seria mais para articulação desses fonemas? Sim, eu acho que a gente tem que olhar tudo, né? É como eu falei para você. A gente tem que ver se é uma questão de fala, de linguagem, se é uma questão motora. Vamos focar na questão da Raquel, que era o L, né? Dentro do encontro consonantal, Aham. e o R também, e o R entre vogais, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, isso seria realmente um transtorno de fala. Então, precisa, assim, dos exercícios, da movimentação, essa verificação. Se você tem um freio curto, que impede que a sua língua suba para vibrar, para falar o R. Então... Que acho não era o meu caso que na época. Não é o seu Sim. caso. Minha mãe fez a avaliação e realmente o frênulo, né? Aham. Tava perfeito. Sim. Tudo certo. Então, se não tem... o que a gente precisa fazer? Eliminar algumas coisas, né? Vamos olhar o frênulo. Tá perfeito? Então, não é isso. Então, a gente precisa trabalhar essa língua subindo e descendo. E a agilidade dela. Porque quando você fala um R, né? Um R brando, arara, tua língua vibra aqui Ela em cima. vibra, e que Não é? sempre foi um trauma, assim, porque eu via as pessoas falando e eu já bem novinha eu percebi isso. Que quando as pessoas falavam o R, a língua subia. E eu percebia que a minha não subia. Então, um dos exercícios que as fonos me passavam bastante era a movimentação da língua, né? Era Isso. tirar a língua e soltar mesmo ela. Então, era um dos exercícios que elas mais focavam. Então, e aí tem que olhar também a questão da respiração. Sim. Porque quando você é um respirador oral, a sua língua tem que estar baixa. Ela fica baixa para poder o ar passar. E se a sua língua fica baixa, impede que você, né, suba e que ela tenha a movimentação correta para poder você falar esses sons. Então, a respiração é fundamental também, né? Você precisa... Desculpa. A Raquel tem a respiração acelerada, né, Raquel? Você é muito ansiosa. Muito ansiosa. E eu acho que tudo uma conjuntura, né? Uma coisa levou a outra, assim. E eu tinha certeza que em algum momento eu enfim, fiz a fono durante um tempo e aí depois, por outras questões, aí parei de fazer fono, mas quando eu procurei a Dani para fazer o tratamento para ansiedade, logo na primeira e segunda sessão eu percebi a questão da respiração. E eu falei assim, nossa, eu estou fazendo um movimento de respirar. Eu não fazia isso. Isso foi muito notório, né? E foi muito notório, o que deu fluidez na fala, né? Sim. E aí eu lembrei da fono, dos exercícios, que além do exercício de soltar a língua, tinha um exercício de respiração. E ela falava, Raquel, você respira muito no tórax, você tem que respirar pela barriga. Quando eu comecei o tratamento com a Dani, eu notei o movimento de respirar melhor e pela barriga, porque... E aí tinha um ponto também que minha mãe falava, quando eu era novinha, eu vinha contar alguma coisa pra ela, ela falava assim, minha filha, fala com calma, fala devagar, mamãe não tá entendendo nada. Ela respira, ela ainda falava assim, respira, vamos lá, me conta. Então a ansiedade, né, atrapalhava muito a minha respiração.
Aí você devia ter uma taquilalia, É. quer dizer, a fala rápida, A fala rápida, acelerada. sem respirar, né? E É. isso tornava a sua fala mais difícil de ser compreendida, né? Sim, e quando eu ia fazer, depois que eu fui crescendo e fui fazer entrevista de emprego, antes da entrevista, minha filha, quando você for falar, Já estava bem você orientada. fala devagar, faz a dicção da palavra. Ela ainda falava assim, seu problema é essa dicção. Você precisa ter calma na hora de falar. Eu acho que isso é um exemplo claro, né, gente, de que, assim, o corpo, ele é único. Nós dividimos, fragmentamos ele. Fragmentamos corpo, mente, a parte da linguagem, a parte emocional, cognitiva, mas tudo é um conjunto. Então, se alguma peça desse quebra-cabeça não está encaixando, vai atrapalhar toda a funcionalidade do nosso corpo. Então, como é importante a gente entender que, às vezes, uma questão na fala ou na linguagem, por trás dela existem outras questões, como questões emocionais, comportamentais, até cognitivas. E como é importante uma avaliação multidisciplinar, né? Onde a gente tem o olhar de vários profissionais. Porque não só no caso da Raquel, mas de tantos outros pacientes que a gente recebe em consultório, a gente vê que não adianta só o nosso trabalho. Não. É importante o trabalho do psicopedagogo, da fonoaudióloga, da psicóloga, do médico, muitas vezes, né? Do neuro. Exato, porque a questão da linguagem, da fala, às vezes também tem um fundo neurológico. Né? Sim. Então, a gente precisa de um neuro para avaliar como está funcionando isso. Então, você vê, da fonoaudiologia, ela partiu para a neuropsicopedagogia. Hoje, ela faz o tratamento comigo de neuromodulação. E a gente trabalha as frequências cerebrais dela que estavam interferindo na questão da comunicação e da fala. Então, hoje, quando a gente reduz essa ansiedade a partir da redução das frequências cerebrais muito altas que ela tem, automaticamente isso vai influenciar na comunicação, na fala. Então, é muito legal a gente falar sobre essa integração entre os profissionais, porque, assim, não existe um trabalho único e sozinho que vá fazer a diferença na vida de um paciente, né? Sim, e nessa questão de multidisciplinar, eu lembro que na época, eu comentei também com a doutora, que o meu pai, a primeira fonoaudióloga pediu uma avaliação de um neuro, porque ela achava que poderia ter alguma questão neurológica envolvida na minha fala. E meu pai ficou, assim, extremamente chateado, porque minha filha não tem problema, nada disso. E aí, no outro fonoaudióloga que eu fui, a segunda, ela era também neuro. Então, ela fez uns exercícios comigo e tranquilizou meus pais de que eu não tinha nenhum problema neurológico que influenciasse na fala. E que era uma questão mesmo de respirar, dos exercícios, de soltar, né? E eu acho que não só uma avaliação multidisciplinar. Eu acho muito importante também a forma como os pais conduzem. Exatamente. Sim. Porque isso para mim foi muito importante. Da mesma forma que a escola tinha professora lá que falava, não liga para isso, os meus pais foram muito importantes nesse sentido. Porque é isso, eles davam relevância ao assunto, me levavam na fonoaudióloga, buscavam tratamento para mim, mas aquilo nunca foi um peso. Isso é muito importante, para poder você ficar tranquila. Entre a gente nunca foi um peso, assim, sabe? Eu sabia que tinha um problema, eu sabia que eu, às vezes, não conseguia me comunicar bem, mas os meus pais não rotulavam aquilo no nosso convívio. A gente vivia uma vida normal, leve, tudo. E, lógico, em paralelo, buscando tratamento. Você tem que fazer um tratamento, vamos fazer. Isso, né? assim, que bom, né? Porque você teve uma boa escola que orientou e conduziu a coisa de uma maneira saudável, teve o apoio da sua família e hoje a Raquel se comunica muito bem, se expressa muito bem. Tanto é que algumas pessoas nem percebem que ela tem dificuldade na fala. Então, olha a importância disso, né? Tudo que está por trás dessa pessoa, essa estrutura, esse apoio, essa segurança que ela sentiu e que foi conduzindo ela até hoje, né? Que é uma advogada super bem-sucedida, que fala bem, né? Então, é a importância disso. Sim, e voltando um pouquinho no que você falou, eu acho que uma equipe
multidisciplinar é fundamental, Sim. porque precisa do olhar de vários profissionais para poder você ter certeza daquele diagnóstico. Exatamente. Né? Não fechar diagnóstico sozinho não é o adequado, né? Não é o ideal. E hoje a gente tem essa facilidade, essa comunicação com os outros profissionais também, né? Um neurologista de confiança, um psiquiatra infantil, Sim. que às vezes as pessoas têm um certo receio, né? Falou em psiquiatra, mas é importante, é um profissional importante também, né? No caso da psicopedagogia, é fundamental, junto com o meu trabalho, que eu trabalho bastante com as crianças com dificuldade de leitura e escrita, tem que ter um outro profissional também. Então, é muito importante que a gente não perca de vista essa coisa que nós temos hoje, essa equipe multidisciplinar funcionando e os profissionais se falando. Acho que é muito importante, né? E é fundamental. Acho que para você também foi importante. Ah, foi. Né? Foi muito importante a escola, a forma como meus pais conduziram, os profissionais que eu encontrei. E eu acho que hoje em dia há mais oportunidade das pessoas buscarem os tratamentos. Até antes da gente vir fazer o podcast, eu comentei com a Dani que uma dificuldade na minha época era porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, né, aquele horário rígido. O meu pai também tinha um horário bem rígido. E eu tinha uma tia que me levava na fono, que era distante do meu trabalho, distante da minha casa. Eu fico um pouquinho emocionada porque a minha família tratava isso de uma forma leve, mas eu via o esforço que todo mundo Sim. tinha com esse assunto, né? Então, assim, minha mãe não conseguia sair do trabalho de 8 às 5, né, que era o horário dela rígido. O tratamento era, sei lá, 2 horas da tarde. E aí minha tia fazia o maior esforço de sair lá de Oswaldo Cruz. Eu morava no Meia, o tratamento era em Botafogo. E aí minha tia também tinha o trabalho dela, que tinha o horário mais flexível, mas ela também tinha que vender, ela vendia peças para médicos, né? Então eu via o esforço dela em me levar no tratamento e combinar os horários que ela tinha marcado com os médicos para atendimento. E assim, isso foi bem importante de ver o quanto eles se esforçavam. E hoje em dia a gente tem o home office, né? Existe o home office. Eu acho que foi um grande avanço da pandemia. Então, o quanto o home office ele ajuda os pais a se organizarem para poderem estarem perto dos filhos e conduzir melhor os tratamentos, né? É uma reunião que você consegue ali limitar a sua agenda. Olha, minha agenda vai ficar disponível até 2 horas, porque às 4 meu filho tem terapia, meu filho tem a fono, meu filho tem a natação. Assim, o quanto o esporte é importante também. Uma época que eu tive uma grande melhora na fala, porque uma das questões da minha fala era a respiração. Então, a natação me ajudou muito. Sim. Porque ela ajuda muito, né? Na parte respiratória. Então, foi um momento de avanço. E, assim, a mensagem que fica aproveitem os lados positivos pós-pandemia, que foi o home office. E muitas pessoas têm uma imagem ruim do home office. E não é. É para ter uma imagem... É aproveitar o bom. Para a gente também, os atendimentos. Eu faço atendimento online ainda. Durante a pandemia, eu fiquei 1 ano só fazendo atendimentos online. E hoje eu ainda tenho algumas crianças, adolescentes, né? Nesse formato, exatamente. E se tornou algo acessível a todos, independente de onde a pessoa esteja. Hoje eu atendo uma paciente da China. Então, olha isso, né? Essa possibilidade. Além da questão do home office, Raquel, é importante também a gente falar com relação à legislação. Né? Você melhor do que nós, né? Para saber sobre isso, que assim, hoje a gente tem uma lei que ampara os pais das crianças com transtornos, com deficiências, né? O qual eles podem levar o filho a uma terapia. Eles têm direito a tempo reduzido, carga horária de trabalho reduzida, dependendo do caso. Então, tudo isso hoje
veio aí a favor, né, dessas crianças, desses jovens, e antigamente a gente não tinha isso, esse acesso, né? As políticas das empresas, né, somadas à legislação que autorizam o home office, o trabalho flexível, o trabalho online, o quanto o online ajudou também. Eu nunca me imaginei fazendo uma fono online. Né? Antigamente era tudo muito presencial. Então a mensagem é essa. E quando eu vim fazer o tratamento, acho que foi uma percepção minha do quanto a minha fala estava fluindo. E eu mandei você se perceber, né? É você se perceber, exatamente. É porque a neuromodulação, ela faz com que a pessoa tenha autoconsciência, né? Todo mundo que faz o tratamento de neuromodulação, neurofeedback, fala isso. Nossa, eu me sinto mais consciente de quem eu sou. Logo na primeira sessão, você já consegue perceber isso? Das minhas dificuldades, das minhas habilidades, né? Então, ela começou a perceber que ela estava conseguindo se expressar melhor. As pessoas à volta dela começaram a perceber também. Então, é isso, é a consciência para que você possa desenvolver onde você não tem tanta habilidade assim, ou desenvolver mais ainda as habilidades que você tem. E a primeira coisa que você percebeu foi a respiração. Foi respiração. E a respiração é vida. Você respira, né? Desde que nasceu. E é fundamental. A respiração ela é fundamental para tudo. E foi a primeira coisa que você percebeu com... E até lembrando, assim, na questão da respiração, eu falo inglês e espanhol. E quando eu comecei a fazer inglês, a minha mãe foi conversar com as donas do curso que eu fazia o idioma, e aí ela tinha a preocupação da língua, da comunicação, da pronúncia me atrapalhar na língua. E não atrapalhou porque os fonemas, né, do inglês, eles não são tão ricos quanto no português, né? Então, não foi uma dificuldade. Mas assim que eu fui fazer espanhol, como é muito próximo do português, eu senti, eu travei. Então, às vezes, eu tinha que ler um texto que a professora pedia, eu dava aquela travada, porque eu sabia que não ia sair o R. Mas é aquilo, eu não dava o braço a torcer. Eu sabia que aquilo era um desafio, que eu precisava falar o texto. E aí vinha a memória da minha mãe falando, Raquel, respira. Fala, e aí a voz da sua mãe vai estar sempre ecoando. Sempre ecoando. E hoje eu faço francês, e as pessoas que notam o problema na fala, eu não sei nem se é problema, tá, doutora? Se eu posso chamar de problema. Mas as pessoas que notam, assim, um pouco da dificuldade ainda na fala, elas acham bonitinho quando eu falo francês. Falam, é tão bonitinho você falando. O francês puxa bastante, né? Puxa bastante, Então, a pronúncia é bem diferente, né? E na sua vida adulta, então, isso não foi Não. Você não teve muitos prejuízos, né? Foi mais, assim, na época da escola, mas que também foi conduzido de uma maneira muito sábia por parte de todos. Então, isso não foi um impacto, assim, muito significativo. Mas, infelizmente, não é a realidade de todos, né? A gente vê pessoas adultas ainda que não buscam ajuda terapêutica, que não fazem um tratamento e que acabam perdendo oportunidades de emprego, inclusive, por conta disso. Mas que bom, né? Que toda a conduta seja como foi. Aqui foi com a vida da Raquel, né? Dessa forma, a gente minimiza os impactos, né? Das questões da fala. A família é fundamental, como a escola. A família também é fundamental, a escola, a família, é bem fundamental. A família perceber a dificuldade e procurar ajuda é fundamental. A maneira como lida com a criança, né? Esse acolhimento. E a escola deve ter chamado seus pais, como você disse. Sim, E essa interação entre a escola e a família te ajudou muito, foi fundamental. Foi, e minha família, assim, eu nunca tive uma brincadeira dos meus primos em relação a isso. Eu não lembro. Bullying, você não sofreu nenhuma situação de bullying que tenha impactado você? Eu não tenho muita memória sobre isso, porque como eu falei no início, de vez em quando, de verdade, eu esquecia que isso era uma questão na minha vida, sabe? Desde nova, assim. Mas eu tenho um amigo, né? Eu lembro de um coleguinha da escola
que ele, nossa, ele implicava muito comigo. Muito. Implicava demais, assim. Mas a professora falava, ignora. E minha mãe e meu pai, assim, deixa pra lá. Não... E não eram, assim, ir na escola, falar sobre esse assunto. Olha, porque fulano tá brincando com a minha filha de uma forma ruim. Não, eu acho que eles conduziram de uma forma tão leve que em determinado momento eu parei até de prestar atenção naquilo, e aquilo, né? E aí onde a terapia ajuda muito também. Você só responde a estímulos, né? Então, como eu não estimulava ele, como eu ignorava ele, em determinado momento ele sumiu da minha vida. Ainda que ele estivesse na mesma sala de aula que eu. E também, se você estava em tratamento, com certeza você foi evoluindo. Sua fala foi melhorando. Né? Então, deixou de ser aquela coisa que chamava muita atenção dele, talvez de outras crianças também. Mas eu não senti. Eu tenho essa memória só de escola, assim, de momentos ruins. Depois, assim, no trabalho, eu acho que eu tive bons chefes e me relacionei, assim, com boas pessoas, mas na entrevista minha mãe pedia para eu ir com calma, né, respirar e falar melhor. Tive um colega não, que ele é meu amigo, ele vai assistir o podcast e vai saber que é ele. Mas que às vezes faz uma brincadeira, ele notou que a questão da fala e faz uma brincadeira ou outra em relação a isso e eu levo na esportiva. Mas, assim, eu levo na esportiva. O quanto outras pessoas... Levo na esportiva. Vai. Vai. Eu levo na esportiva, mas o quanto outras pessoas não conseguem levar. O quanto isso não é uma questão só da criança ou do adulto, é uma questão também da família. Sim. Bebe água. Bebe água. Bebe água. Vai. É uma questão da família, porque o quanto isso atinge os pais. O quanto a mãe vai trabalhar preocupada de meu filho tá sofrendo um bullying na escola por causa da fala. É verdade. Entendeu? Acontece muito. Acontece muito. Então, acho que eu tive bastante sorte, assim. Sim, com certeza. Você sempre esteve cercada de boas pessoas e de orientações adequadas. No ambiente familiar, ambiente escolar. Então, os impactos foram menores do que poderiam ser, né? Mas... E, assim, uma coisa que eu tenho muito na minha mente é o quanto eu trabalho para que as coisas aconteçam na minha vida. Então, eu já estava com a questão de voltar a fazer fono para trabalhar o R, né? Principalmente o entre vogais, assim, que ainda me... Você tem que parar para pensar. Eu ainda tenho que parar para pensar, exato. Eu queria que fosse uma coisa mais automática. Troca por outra palavra. Exato, é isso. Eu tenho uma palavra, assim, programa para mim é uma palavra que, nossa, quando eu vou falar, eu tenho que pensar várias vezes. Tem 2 encontros. Tem 2 encontros. E depois exatamente. E às vezes eu tenho que falar ele no português e em espanhol, né? Então, aí enfim. Mas o quanto, assim... Eu tava falando o quê? Desculpa, esqueci. Que você começou a pensar novamente na fono. Isso. Aí você corta. Lembrei. O quanto eu comecei a pensar em voltar pra fono. Então, tudo na minha vida, eu sei que eu vou chegar lá e eu começo a criar essa energia em volta de mim. Então, eu pensei em voltar pra fono pra tratar essa questão. E aí, num almoço, na casa da minha tia, eu conversando com a Dani sobre o tratamento do neurofeedback, né, da neuromodulação, eu sabia que aquilo ia me ajudar de alguma forma. Porque eu já estava organizada a tratar a questão da fala. Você já estava aberta nisso, né? Sem prejuízo da fono, lógico. Sem prejuízo de voltar para a fono. Sim. Mas eu sabia que eu criei uma energia em mim e acreditei que eu ia chegar em algum lugar que ia me levar a melhorar a minha fala. E esse é o primeiro passo. O paciente querer ser ajudado. Isso. E assim, uma coisa não elimina a outra, né? Não, só elimina. Pra gente deixar claro. Exato. Existe o trabalho da fonoaudióloga, que é super importante, que vai ajudar aí a auxiliar o da neuromodulação, né? Exatamente. E aí, quando a Dani me mostrou o tratamento que eu gostei do que ele representava,
Logo isso. Na primeira e segunda sessão, eu tomei mais consciência de mim, tomei mais consciência da respiração. E falei, Dani, eu acho que esse tratamento vai me ajudar na fala. Ela, olha, Raquel, vamos conversar sobre isso. Acho importante a gente também trazer uma fono e tudo. Mas aí eu lembrei, eu falei assim, nossa, mas eu criei essa energia pra mim, eu pensei nisso, eu me organizei pra isso acontecer em algum momento. Então, faço tratamento, penso em voltar a fazer a fono, porque, exato, uma coisa não prejudica a outra, uma coisa não, Sim. né, só elimina a outra, acrescenta, só é. acrescenta. Exatamente. E o quanto você investir em você é importante. Exatamente. Porque no tratamento da neuromodulação, eu invisto em mim. Na fono, eu invisto em mim. Na terapia, eu invisto em mim. E olhar para você, pensamento, né? O seu pensamento positivo, buscando as coisas que vão te ajudar. Eu acho que isso é fundamental também, porque você tem um olhar diferente, né? Sim. É. Meninas, vamos encerrar o nosso papo. Infelizmente, precisamos encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer demais. Eu tenho certeza que a história da Raquel vai inspirar muitas pessoas. Sim. O seu olhar enquanto profissional também. E eu quero dar para vocês uma lembrancinha do Neurostarcast. Que Muito obrigada. Uma lembrancinha, né? Para que vocês lembrem e guardem sempre esse momento com vocês. Foi um momento muito importante, muito especial. Podem ir, se quiser, pra gente ver. Eu quero ver. Bom, para mim foi muito especial também. É muito importante a gente ter espaço. Ai, que lindo. Oba! É a canequinha do podcast. Vai pro Gente, eu amo consultório. caneca. As pessoas do meu trabalho sabem quanto eu amo caneca. Vai pro Adorei. consultório. Tá linda. E eu vou pedir para que vocês se despeçam, né? Deixem seus contatos, suas redes sociais e o que vocês quiserem deixar como mensagem para quem está assistindo a gente. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia, que é para mim assim uma paixão, né? Eu sou bem antiga na profissão, mas não penso em largar porque é muito bom. Realizada, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, que eu acho que é o que eu vejo em você também, Sim. né? A gente acaba fazendo bem feito e com satisfação. Né? Então, acho que tudo isso é importante esse espaço para a gente falar sobre essa rede que eu acho que a gente precisa ter entre os profissionais, saber que um profissional vai ajudar o outro, independente do caso, que a gente tem que se comunicar e a gente tem que saber que o paciente, né, no caso, ou a criança, quem chegar, não é só seu. Ele é uma pessoa, né, que tem que ser olhado em todos os aspectos. Não é só uma ponta de língua, um frênulo lingual, né, que precisa ser tratado. É um todo. Então, preciso de outros profissionais também. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa mensagem é que tem que ficar, sabe? E você quer deixar suas redes sociais, telefone de contato? Pode. Eu tá tenho. aqui na tela, tá? Legal. Tá. Eu tenho o meu, que é Sandra Aguiar Fono, do Instagram, né? Tenho Fênix Reabilita, que é o consultório aqui, tá? Que eu trabalho com outro profissional também. E você atende outra fono. no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio de Bandeirantes, Isso, né? Quem estiver precisando de uma fono maravilhosa, Sandra. Isso, é aqui no Recreio, bem pertinho do Recreio Shopping, no Absoluto, né? Obrigada, Sandra. Nada, obrigada a você, adorei estar aqui. Que bom, Obrigada. virá outras vezes. Raquel, e você, o que você deixa aí como... Já falou tantas coisas importantes, né? Você quer finalizar com alguma mensagem, quer deixar seus contatos? Eu queria agradecer pela oportunidade de você... Na verdade, assim, eu quero agradecer por você fazer esse trabalho que você faz de neurofeedback, neuromodulação.
Tá sendo muito transformador para mim. Eu acho você uma profissional, assim, ímpar. E Você, eu vou chamar. o orgulho que dá de ver você disseminando esse conhecimento. E quanto você me motiva a continuar. O quanto você acolhe. O quanto o tratamento mostra resultado. Então, assim, não só pelo tratamento em si, mas o quanto tem seu dedo ali, né? O seu acolhimento, a sua forma leve de lidar com os assuntos. Então, eu queria muito te agradecer por liberar o espaço na sua agenda para me atender, por todo o tratamento e tudo que a gente tem passado. Está sendo muito importante para mim. E agradecer a doutora Sandra, que foi muito importante conhecer mais sobre o tema e ver, assim, também como você lida com o assunto também de forma acolhedora e tranquila e com boas técnicas. Eu acho que a primeira coisa em qualquer pessoa que chega no consultório, criança também, é o acolhimento. É o acolhimento. Primeiro tem que ser acolhido, né? Com certeza. Se ele é acolhido, se ele aceita você, o resto vai funcionar. E é isso. Bom, eu não tenho nenhuma rede de social profissional, mas quem quiser me achar lá no Instagram é @raquenete, com 2 T's, tá? É a mistura de Raquel Canete. Excelente advogada. Se precisar. Quem precisar de consultoria jurídica, eu também tô lá, é só me procurar. E aí, quem sabe, eu começo a abrir minhas redes para falar mais sobre o assunto e também no viés jurídico, né? O quanto a legislação tem avançado em todas as questões de criança. Eu acho que isso é bem importante. Né? Para trabalhar essas questões, esses pontos aí. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada a você.